Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, parte 2 aí da aula de Alice. Agora a gente vai para os trechos e tal. Vamos para os textos, né? Não tem como. Bora lá, tá bom? Seguinte, segundo. Era só, queria ver um negócio que estava dando certo. Só falar uma coisa, estava olhando o vídeo, né, que eu gravei. As imagens ficam meio ruins, né? Não fica uma qualidade muito boa e tal. Olha o slide depois, que eu botei uns quadrinhos bonitinhos, desenho bonito. Não tá tudo meio deformado, igual tá aparecendo aí, não. Ele, com o zoom, converte para uma imagem um pouco mais, né, com menos definição e tal, mas pô, o slide tá bonitinho. Demorei para fazer isso aí, olha o slide, hein? Demorei mesmo, uns dias aí, pegando imagem, imagem com qualidade, pegando o trecho do livro de edição boa e colocando. Então valoriza, tá? Deixa o like, tô brincando, não sei se tem like, mas, pô, demorou, tá? Então assiste o vídeo. Bom, vamos lá. Trecho um aí da Alice, vamos ler o comecinho, porque eu acho que é importante, né? Ler o começo do livro, saber como ele começa, acho curioso. Vamos lá, começa assim o livro, ó. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, a irmã, né? Mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Essa ideia é legal, né? Porque assim, não interessa para a criança quer fabular, ela quer pensar, ela não quer ficar entediada ali no livro de teoria, né? Assim repetia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Esse calor, ela vai cochilar. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não tem uma ligação. Alice começou a sonhar, mas ela viu o coelho e foi atrás, né? Aí ela já tá, ela cochilou e tá na imagem, no universo do onírico ali. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada. Mas na hora, tudo pareceu muito natural. Por que na hora pareceu tudo muito natural? Porque ela está no sonho. E quando a gente sonha, coisas estranhas aparecem no nosso sonho e aquilo parece suave ali. Depois que você acorda, que você fala, caraca, meu, sonhei com um negócio meio esquisito. Mas na hora você não fala, estou sonhando, meu Deus, o que é isso, né? Mas quando viu o coelho tirar o relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com um relógio para tirar de lá, e ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele. Ainda há tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca, uma cerca viva, dependendo da tradução que você pega. No instante seguinte, lá estava Alice, se enganando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca do coelho seguia na horizontal como um túnel. Depois se afundava de repente, de tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de estiver despencando num poço muito fundo. Essa cena é legal porque assim, ela está saindo do universo da Terra do sonho, desculpa, da Terra do real, do sensível, né? E indo para um outro espaço, que é o espaço do onírico. E repara que ela vai começar a chegar nesse mundo das maravilhas por via da natureza. Ela é levada de lá por um ser da natureza, que é o coelho, ela passa por baixo dessa cerca viva, né, de plantas ali e tal, e ela vai cair num lugar meio floresta, ela segue o coelho numa toca, ela vai entrando, uma lá ela cai nessa toca. Isso tem uma relação com aquilo que a gente está vendo agora em aula, que é o simbolismo, né? Dessa ideia da natureza como um templo onde vivos pilares às vezes deixam escapar confusas palavras. O homem ele passa por entre florestas de símbolos que observam com olhares familiares. Né? A primeira estrofe ali do poema Correspondências do Baudelaire, que ele vai falar que nessa natureza onde está a verdade, etc., e a verdade ali ela não é nítida e clara, né? Então é o universo de se desprender da realidade. Claro que ela não está num transe, etc., mas ela está num sonho, né? E nesse sonho você subverte a realidade. E é curioso que o que leva a isso, o que leva ela nesse imaginário todo, é justamente o espaço da natureza. E ela vai cair, né? Pum, ela cai lá na toca. Quando ela entra meio que na casa ali do coelho, aí vem essa cena, né? Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta,
caminhou desolada até o meio, né, daquela casinha ali, pensando que haveria como sair dali. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas. Aí ele é matemático, né? Todo mundo que sabe que mesa de 3 pernas não tem uma perna bamba. Feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro. E a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena, ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa, com aquela foto lá de Oxford, que não havia notado antes. Atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro e, para sua grande alegria, serviu. Abriu a porta, né? O negócio é pequeno. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, né? Ela ficou olhando. Não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou do outro lado do buraco, de novo a natureza, o jardim mais encantador que já se viu. É claro que ela quer entrar lá. Como desejava sair daquele salão escuro e passear por entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca, mas não era capaz nem de enfiar a cabeça pelo vão da porta. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com a ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez, aos telescópios, né? Começa a aparecer essas coisas do universo do moderno, né? Dessa vez achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, em cujo gargalo estava enrolado, tá vendo? Do nada aparece, entendeu? É o sonho, foi aparecendo, ela quer entrar no negócio. Como é que eu diminuo? Aí, pô, o sonho, né? Pô, vou te dar uma solução. Bota uma garrafinha lá dentro, em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel com as palavras beba-me, graciosamente impressas em letras graúdas, né? Em letras grandes, aí tem a figurinha, né, a imagem aqui dela olhando a portinha ali embaixo pequena e ela com uma garrafinha assim escrito beba-me. Porra, é criança, né? O negócio que beba-me, ela vai beber. Ela faz umas reflexões e tal, né? Era muito fácil dizer beba-me. Mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não. Pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembravam das regrinhas simples que seus amigos lhe haviam ensinado. Entende o mundo de cima com o mundo de baixo. Beba-me. Ela vem com as regras do mundo de cima. O que ela aprendeu na escola, sei lá? Pô, tem veneno, né? Animais selvagens, as crianças podem ser queimadas, podem ter sido comidas, coisas desagradáveis, Chapeuzinho Vermelho, fábula. Fábula tem moral da história. Isso aqui não é fábula, não tem moral da história. Ela tá com medo, ela ouviu lá Chapeuzinho Vermelho, ouviu lá a história da Cinderela. Eu quero virar, enfim, aquilo lá. Não vai rolar. Tudo porque não se lembrava das regrinhas simples que seus amigos lhe haviam ensinado, que um atiçador em brasa acaba queimando sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo, racional, científica. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue. E ela nunca esquecera que se você bebe muito de uma garrafa que está escrito veneno, é quase certo que você vai se sentir mal mais cedo ou mais tarde. Como, porém, nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar, e achando o gosto muito bom, ou no sense de novo, na verdade era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme abacaxi, peru assado, puxa-puxa, né, tipo aquelas balas, né, e torrada quente com manteiga. Que provavelmente é tudo que ela gosta de comer, né? E ela fala, isso aqui é bom, né? No sonho lá, imaginando essas coisas. Deu cabo nela no instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. Tá vendo? Ela estava esperando. Será que eu consigo achar alguma coisa que me faça diminuir como um telescópio? Aparece a garrafa, ela bebe, pô, estou diminuindo como um telescópio. É o acaso que vai acontecendo, mas ao mesmo tempo algumas coisas que ela pensa também interferem, né? O sonho também é um pouco assim. Pouco depois, deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a, encontrou dentro um bolo muito pequeno. Claro, ela vai diminuir, ela vai entrar e tal. Com as palavras, coma-me, porque ela fala, pô, tô muito pequeno. E agora, como é que eu alcanço aquela mesa lá em cima que eu esqueci a chave lá? Eu tô minúscula, né? Eu não consigo. E ela, pô, como é que eu cresço? Aí, de repente, ela vê um bolo, né? Que tá escrito coma-me. Lindamente escrito sobre ele. Bom, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma aflita: para cima ou para baixo, né? Para cima ou para baixo, com as mãos sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo.
ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse de maneira habitual. Ela não quer aquele mundo. Assim, pôs mãos às obras e, num segundo, deu cabo ao bolo e ela vai começar a crescer. Ela cresce, às vezes, cresce só o pescoço. Essa é uma das gravuras e ilustrações clássicas aí da Alice também, só com o pescoço crescendo. O que vai rolar a partir dali? Ela vai crescer muito. Ela vai crescer muito. E ela vai começar a perceber que algumas coisas do mundo da Terra, do mundo anglo ali da Inglaterra, não se dão no mundo das maravilhas. Ela vai tentar declamar poema, ela vai tentar falar alguma coisa, ela vai tentar raciocinar, e ela vê que ela não está muito bem. E aí, bom, ela vai começar a se comparar com outras coisas e outras pessoas que ela tinha na cabeça e falar, será que eu estou virando outra pessoa? E ela vai começar a fazer referência às pessoas que ela conhece. Alice apanhou o leque e as luvas, e como fazia muito calor no salão, ficou se abanando sem parar enquanto falava. Ai, ai, como tudo tá esquisito hoje. E ontem as coisas aconteciam exatamente como de costume. Será que fui trocada durante a noite? Ela está se investigando, busca por identidade, busca por construção. Deixa-me pensar, eu era a mesma quando levantei esta manhã? Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. Mas se não sou a mesma, a próxima pergunta é: afinal de contas, quem eu sou? Você está vendo? É um livro para criança, porque a criança vai formando a sua identidade, óbvio, a partir da infância, né? Porra, a gente leu lá o Campo Geral. O Miguelinho, ele vai se construindo a partir disso. Mas é uma pergunta que, pô, faço para vocês aí, né? Quem é você? Como é que você prova que você é você, se você não tem um RG, né? Difícil essa construção de uma ideia de identidade. Ah, este é o grande enigma. E começou a pensar em todas as crianças de sua idade. Ela vai começar a se comparar, é óbvio, né? Eu sou eu porque eu não sou o outro, para ver se poderia ter sido trocada com alguma delas. A Ada com certeza não sou disso, porque o cabelo dela tem cachos bem longos e o meu não tem cacho nenhum. É claro que eu não posso ser uma Bel, pois sei todo tipo de coisa lógica racional, né? Eu não sou ela porque ela tem outro tipo de cabelo. Mas, pô, eu já sonhei que eu era outra pessoa, é engraçado. E ela, ó, sabe tão pouquinho. Além disso, ela é ela e eu sou eu. E ai, ai, que confusão isso tudo. Vou experimentar para ver se sei tudo que sabia antes. Deixe-me ver. 4 vezes 5 é 12. 4 vezes 6 é 13. 4 vezes 7 é... Ai, ai, ai. Tá vendo? As contas estranhas. Desse jeito, nunca vou chegar a 20. Mas a tabuada de multiplicar não conta. Vamos tentar geografia. Londres é a capital de Paris. E Paris é a capital de Roma. E Roma... Não, não, tá tudo errado. Eu sei. Devo ter sido trocada pela Mabel. Vou tentar recitar como pode. E de mão cruzadas no colo, como se estivesse dando lição, né? Imitando a professora, aquela coisa toda. Começou a recitar. Mas sua voz soava ruga e estranha. E as palavras não vieram como costumava. Então ela fala, né? Tem uma hora que ela fala, se ela quer, porra, se ela quer burra, né? Ela fala umas coisas assim. Então ela tenta se construir enquanto sujeito a partir de outros, né? E quando esses outros viram os bichos, aí sim que a loucura toda vai começar a acontecer e ela vai se tocar de várias coisas ao longo desse caminho. Nesse instante, ela tá grande ainda pensando nisso. Quando ela descobre que ela tá meio burra, que as coisas não começam a funcionar, que puta, que mundo é esse que eu tô? Meu Deus, tá acontecendo comigo? Ela começa a chorar. Só que ela tá gigante. E ela começa a encher aquele hall que ela tá ali, aquele salão que ela tá ali, cheio de água, cheio de água, cheio de água. Óbvio que quando ela vai diminuir, ela vai ficar nadando nas lágrimas, por isso que o capítulo chama A Lagoa de Lágrimas. Nesse instante, ouviu uma coisa espanando água na lagoa, um pouco adiante e se aproximou a nado para ver o que era. De início pensou que devia ser uma morsa ou um hipopótamo, mas então se lembrou de quão pequena estava agora, porque depois ela quer ficar pequena, ela toma o drink de novo. E logo o drink, toma a bebida de novo. E logo se deu conta de que era só um camundongo que também escorregara na água. Ela vai encontrar um rato que está ali, porque ela largou o negócio inteiro, os animais estão meio nervosos, vai encontrar com o Dodô. Eu cortei essa cena, mas ela vai encontrar com um monte de animal. Será que adiantaria alguma coisa agora, pensou Alice, falar com esse camundongo? Né, o camundonguinho ali do lado. É tudo tão estranho aqui embaixo que é bem capaz dele saber falar. De qualquer modo, não custa tentar. Assim começou, as regras do mundo de cima. Ó camundongo, sabe como se faz para sair desta lagoa? Estou muito cansada de ficar nadando para todo lado. Ô camundongo! Alice achava que essa devia ser a maneira correta de se dirigir a um camundongo. Nunca fizera isso antes, mas se lembrava de ter visto na gramática latina do irmão. Um camundongo de um camundongo, para um camundongo, ó camundongo. Então ela fica, né, lembrando do rolê racional.
O camundongo lançou-lhe um olhar um tanto inquisitivo, tipo, pô, essa, quer você? Pareceu piscar um olho, mas não disse nada. Talvez não entenda inglês, pensou Alice. Aposto que é um camundongo francês, que veio com Guilherme, o Conquistador. Pois, com todo o seu conhecimento de história, Alice não tinha uma ideia lá muito clara de há quanto tempo qualquer coisa tinha acontecido. Mas dane-se, a fabulação da criança, né? Assim começou, recomeçou. Ué, Machat, né? Onde está meu gato? Que era a primeira frase do seu livro de francês. O camundongo pulou fora da água, né? Ele assustou e pareceu estremecer de todo medo. Oh, desculpe-me, Alice se apressou a exclamar, temendo ter magoado os sentimentos do pobre animal. Esqueci completamente que você não gostava de gatos. Não gostar de gatos? Gritou o camundongo com uma voz estridente e exaltada. Você gostaria se fosse eu? Né? Ela não consegue ainda se colocar no lugar do outro. Né? A Marcela, lá no vídeo da Unicamp, ela fala de uma ideia interessante da alteridade, né? Do se construir a partir dessa diferença para com o outro, que é a ideia do humano, né? Eu sou diferente de você, mas a gente é igual, óbvio, rola identidade, somos humanos, etc. Mas eu sou eu porque eu sou diferente de você. Só que eu preciso, num mundo civilizado, te respeitar, né? Na sua alteridade, na sua diferença, na nossa troca aqui de diferença. Mas ela está começando a aprender isso. Então ela não saca que o rato tem medo do gato. É um pouco essa noção, né? Aí o rato vira. Você gostaria de um gato se você fosse um camundongo? Né? E aí vai, puta, eles vão começar a conversar, aí vai aparecer os outros bichos, eles vão, né? Já vai aparecer o papagaio, o camundongo, vão começar a contar história, vão tentar sair dali. Ela vai falar da gata dela, Diná, que era o nome, se eu não me engano, da gata mesmo, da própria Alice Liddell, né? Lá do mundo real e tal. E ela fala, e pô, se minha gata estivesse aqui? Aí eles, não, o gato, não, o passarinho voa, ela gera uma certa confusão, né? Naquele espaço todo e tarará, tarará. É curioso, mas é uma brisa maluca esse capítulo 3. Eu vou passando um pouco rápido, senão a gente não chega nas partes mais importantes, né? E aí rola um momento que eu acho um dos momentos mais curiosos, a hora que ela consegue sair de lá, né? Ela vai começar a andar por ali, etc. Não, desculpa, ela sai do salão, ela tá ali meio que na casa, né, do coelho e ela começa a comer o bolo, né? E ela começa a crescer dentro da casa, ela não cabe mais na casa. E aí o coelho fica meio maluco, o lagarto fica maluco, o lagarto vai tentar tirar ela dali ou criar alguma solução. Ela fala, porra, por que que não tira o telhado? Aí, caos, né? Que são essas cenas aqui do lado aqui que estão bem documentadas. Alice notou com alguma surpresa que as pedrinhas espalhadas no chão, depois que ela está enorme, né? Todas tinham virado bolinhos, e uma ideia luminosa lhe veio à cabeça. Se eu comer um desses bolinhos, pensou, ele com certeza vai produzir alguma mudança no meu tamanho. E como não é possível ele me aumentar, só pode me diminuir, suponho. Então ela fica, eu preciso diminuir. Aparece do nada umas coisas que começam a virar o bolinho e ela come para tentar diminuir. Assim, devorou um dos bolos e ficou satisfeitíssima ao ver que começou a diminuir imediatamente. Ela já não está no tamanho quase que explodindo a casa, ela não consegue se mexer. Assim que ficou pequeno bastante para passar pela porta, correu para fora da casa e encontrou um bando de animaizinhos e aves esperando. Eles estavam putos com ela, que ela estava enorme, dando medo em todo mundo e tal. O pobre lagarto Bill estava no meio, sustentado por dois porquinhos da Índia, porque ele tinha tentado entrar pela chaminé. Aí ele caiu em cima dela, ele foi arremessado para fora. Aí ele tá meio, tipo, desmaiado, assim, cena de desenho. Que lhe davam alguma coisa de garrafa. Tipo, o cara desmaiou, o Bill desmaiou, o lagarto, né? E os porquinhos da Índia estão dando, tipo, uma bebida que vai rejuvenescer não, vai acordar ele, vai tirar ele daquela situação. Todos avançaram para Alice no instante em que ela apareceu. Mas ela correu o mais rápido que pôde logo se viu a salvo num denso bosque, porque os animais estavam todos querendo pegar ela. A primeira coisa que tenho de fazer, disse Alice para si mesma, enquanto vagava pelo bosque, é voltar para o meu tamanho de novo. E a segunda é chegar àquele jardim encantador. Ela fica esse jardim na cabeça, que ela não conseguiu entrar pela porta, ela não conseguiu achar e tal, então ela tá lá. Acho que esse, né, é o melhor plano. E aí ela tá super pequena, porque ela diminuiu. E ela vê que tem um cachorro, ela tá meio que fugindo ali dos bichos, então ela fala, cara, eu vou atiçar esse cachorro, vou começar a jogar o graveto, o cachorro vai assustar os bichos, eu vou sair correndo pro outro lado. Aquela apareceu Alice uma boa oportunidade para fugir. Assim partiu imediatamente, correndo até ficar realmente cansada e sem fôlego, até o latido do cachorrinho soar muito fraco e a distância, porque ela tá pequena, o cachorro tá grande, tipo a imagem aí. Ainda assim, que cachorro engraçadinho, né? Ela continua sendo a criança olhando para o cachorro fofinho. Disse Alice, encostando-se num botão de ouro, né, numa flor ali,
para descansar e se abanando com uma das folhas. Teria gostado muito de ensinar alguns truques a ele, se pelo menos estivesse no tamanho certo para isso. Ai, ai, tinha quase me esquecido de que preciso crescer de novo. Deixa-me ver. Como posso conseguir isso? Suponho que teria de comer ou beber alguma coisa ou outra. Mas a grande questão é, o quê? A grande questão era certamente o quê? Alice olhou para as flores e a relva que a cercavam por todos os lados. Ela está pequena e está grande. Essa cena no filme da Disney é legal, porque coloca ela bem pequena, assim, aquele monte de flor, folha, tudo falando com ela. É uma cena meio tenebrosa, assim, no desenho da Disney. É legal. Mas não viu nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias, ou o mundo de cima de novo interferindo no de baixo. Havia perto dela um cogumelo grande, quase de sua altura. Ela está pequena. Depois de olhar embaixo dele, e dos dois lados e atrás, correu-lhe que não seria má ideia espiar o que havia em cima dele. Esticou-se na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo, e seu olhar encontrou imediatamente o de uma grande lagarta azul, sentada no topo, de braços cruzados, fumando tranquilamente um comprido narguilé, sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa. Tá lá de boa a lagarta maravilhosa, né? Sensacional a cena. E aí vai ter o capítulo famoso, né? O conselho de uma lagarta. Lagarta que vai se transformar, enfim. A lagarta e a Alice ficaram olhando uma para a outra algum tempo em silêncio. Tipo, a menina olhando ali uma lagarta fumando um narguilé, tanto faz, e quieto, né? Ela fazendo bolinha assim, né? O negócio. A lagarta. Finalmente a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela numa voz lânguida, suave, sonolenta, né? O que que tem nesse narguilé aí, né? Quem é você? Perguntou a lagarta. A grande questão, ela se perguntou isso. A gente acabou de ler a cena, né? Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu, meio encabulada, né? Meio. Eu mal sei, Sir, né? Sir, a lagarta ali, neste exato momento. Mas, pelo menos, né? Sei quem eu era quando me levantei esta manhã. Mas acho que já passei por várias mudanças desde então. O que quer dizer com isso? Esbravejou a lagarta. Explique-se. Receio que não pode, receio não poder me explicar, respondeu Alice, porque não sou eu mesma, entende? Quer dizer, eu estou diferente, eu estou em processo de transformação, de crescimento, a infância. Receio não poder ser mais clara. Alice respondeu com muita polidez, pois eu mesma não consigo entender para começar. E ser de tantos tamanhos diferentes, num dia só, é muito perturbador. Eu vi umas notas de um livro aí falando que são 12 mudanças dela de altura ao longo do livro como um todo. São 12 capítulos e tal. Deve ter alguma ideia matemática aí de brisa do Lewis Carroll. Ser de tantos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador. A lagarta responde: não é. Por que para a lagarta não é? Porque a lagarta vai passar por transformações. Então, para ela, enfim, virar borboleta, sei lá, normal, né? Não é estranho ela mudar, né? Mas para Alice é. Então, a Alice está entrando em contato com o outro, está entrando em contato com a alteridade. Legal demais. Bem, né? Responde a Alice, né? Talvez ainda não tenha descoberto isso, que não é perturbador você mudar, né? Mas quando tiver de virar uma crisálida, né, uma flor, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta. Desculpa, né? Ela, enfim, viajei. Diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? Dê um pouquinho de essa lagarta. Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes. Conhecendo, ter contato com o mundo, concordou Alice. Tudo que sei é que para mim isso pareceria muito esquisito. Você, desdenhou a lagarta. Quem é você? Né? Puta, o que as levou de novo para isso da conversa? Tem muita cena assim no livro, que eles conversam e não chegam a lugar nenhum, né? Alice, um pouco irritada com os comentários tão breves da lagarta, impertigou-se e disse muito gravemente: acho que primeiro você deveria me dizer quem é. Começam a. Por quê? Indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante. E como não pudesse atinar com nenhuma outra boa razão, e a lagarta parecesse estar numa disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. Ela ficou irritada que a lagarta tá sendo meio grossa com ela, ela vai vazar. Volte, chamou a lagarta. Tem uma coisa importante para dizer. Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice virou e voltou. Controle-se, disse a lagarta. Ó, parece que é o adulto de novo do mundo de cima interferindo no de baixo, mas ela responde. Ela não vai tomar uma palmatória da professora como se ela tivesse, tipo, na escola, sacou? É... Isso é tudo? Que saber Alice, engolindo a raiva o melhor que podia. Não, respondeu a lagarta.
Alice pensou que podia muito bem esperar, já que não tinha mais nada a fazer e talvez, afinal, ela dissesse alguma coisa que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos a lagarta soltou baforada, sem falar, mas por fim descruzou os braços, tirou o narguilé da boca de novo e disse: Então acha que está mudada, não é? Aí, pá, pá, pá. Bom, passar, rola uns conversa ali, não sei o quê, não sei o quê. E aí vai rolar o seguinte: desta vez ela esperou pacientemente até que ela resolvesse falar de novo. Rola um silêncio e tal. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou 1 ou 2 vezes e sacudiu. Em seguida, desceu do cogumelo, foi rastejando pela grama ali, observando simplesmente de passagem, um lado de lá a fará crescer e o outro a fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Perguntou Alice. Do cogumelo. Foi a resposta da lagarta, exatamente como se ela tivesse perguntado em voz alta. Mais um instante, está sonhando. Os mundos se interferem. E a lagarta tinha sumido de vista. Né? A lagarta sumiu. Pum. Sonha assim, né? Às vezes um negócio some. Pum. Depois volta. Mas às vezes some e vai embora. E ela fica lá, porra, cogumelo, de um lado e de outro. Ela fica meio confusa, né? Mas, como assim? Alice ficou olhando o cogumelo por 1 minuto, pensativa, tentando identificar quais eram os seus dois lados. Cogumelo, né? Redondo. Como era perfeitamente redondo, aquela lhe pareceu uma questão muito difícil. No entanto, por fim, esticou o máximo que podia os braços em volta dele, né? Deu um abraço assim, e quebrou um pedacinho da borda com cada mão. E agora, qual é qual? Perguntou-se e mordiscou uma ponta do pedaço da mão direita para experimentar o efeito. Num instante, sentiu uma pancada violenta sobre o queixo. Ela batera no seu pé. Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Assim, tratou de comer o outro pouco do outro pedaço, enfim, do cogumelo ali. Seu queixo estava tão comprido, ela começa a crescer de forma separada, né? Contra o seu queixo, que mal podia abrir a boca, mas finalmente abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. Ao dizer essas palavras, chegou de repente a um lugar aberto, uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. Seja lá quem more aqui, pensou Alice, não convém aproximar deles com este tamanho. Que susto iriam levar. Assim começou a mordiscar o pedaço da mão direita de novo e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. Então ela vai entrar agora na casa da duquesa, toda pequenininha. E na porta da casa, eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu não quero que essa aula passe de 50 minutos. Ela encontra um sapo misturado com peixe, vestido com libré, meio essa roupinha de lord, desculpa, de mordomo inglês e tal, e eles estão levando uma carta da rainha para a duquesa, convidando a duquesa para jogar cricket. E ela fica meio encantada, ela dá risada. Depois vocês veem essa cena aqui, que é uma cena curiosa, né? Do convite da rainha para croquet. Aí ele fala: como que bate na porta? Não bate na porta. Porra, leia o livro, que é legal pra caramba. Essas cenas, assim, são curiosas. Quando ela entra na casa da duquesa, né? A cara da duquesa mal-humorada, com o filho no colo, a empregada ali atrás jogando coisa, cozinhando, o gato de Cheshire embaixo. Tá o caos na casa. A porta dava diretamente para uma cozinha ampla, enfumaçada, de ponta a ponta. A duquesa estava sentada no meio, num tamborete de 3 pés, ninando um bebê. A cozinheira estava debruçada sobre o fogo, mexendo num caldeirão enorme que parecia cheio de sopa. Com certeza apimenta demais naquela sopa, disse Alice consigo, tanto quanto podia julgar por seus espirros. No ar, sem dúvida, havia muita. Até a duquesa espirrava de vez em quando. Quanto ao bebê, espirrava e berrava sem 1 minuto de trégua. As duas únicas criaturas que não espirravam na cozinha eram a cozinheira e um gato grande que estava deitado junto ao forno, sorrindo de orelha a orelha, o gato de xixi, né? Por favor, poderia me dizer? Perguntou Alice um pouco tímida, essa batendo na porta assim. Mas não sabia se era de bom tom falar em primeiro lugar. Por que seu gato tanto sorri? É o gato de Cheshire, disse a duquesa. É por isso. Porco! Disse a última palavra com tão súbita violência que Alice deu um pulo. Mas num instante viu que era dirigida ao bebê e não a si. Diante disso, tomou coragem e continuou. Não sabia que os gatos de Cheshire sempre sorriem. Na verdade, não sabiam que gatos podiam sorrir. Todos podem, disse a duquesa, e a maioria o faz, né? De novo, no mundo do sonho, no mundo da fabulação, o gato pode sorrir, porra. Não tenho conhecimento nenhum. Não, desculpa, não conheço nenhum que sorria, declarou Alice com muita polidez, sentindo-se muito contente por ter entabulado uma conversa. Você não sabe grande coisa, observou a duquesa. Isto é um fato. Então, dentro do sonho da Alice, as manifestações do outro é sempre negando a criança. É sempre
dizendo para a criança que aquela pergunta que ela faz ou aquela colocação dela é uma colocação meio estúpida e que ela é meio burra. Isso ela traz de onde? Do mundo da Terra. Mas ela vai para cima, ela vai falar, ela vai questionar, ela vai continuar fazendo isso. Alice não gostou nada do tom dessa observação e pensou que seria melhor introduzir algum outro assunto. Enquanto tentava escolher um, a cozinheira tirou. Nossa, homem hétero passando com o carro e fazendo barulho. Pô, que exploda o pneu. Enquanto tentava escolher um, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e se pôs imediatamente a atirar tudo que estava a seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro foram os atiçadores, depois uma chuva de caçarolas, travessas e pratos. A duquesa, cena surreal, do nada a moça começa a jogar coisa. A duquesa não tomava conhecimento deles, então ela está vendo que a empregada está jogando coisa na duquesa, no bebê, no gato, e percebe, mas ela não está sentindo que está batendo um monte de panela, caçarola, assadeira na cabeça da porra da duquesa? Nem quando a atingiam. O bebê já estava berrando tanto que era quase impossível dizer se os golpes o machucavam ou não. Oh, por favor, veja o que está fazendo, gritou Alice, levantando-se de um salto aterrorizada. Oh, lá se vai o mimoso narizinho dele, pois uma enorme caçarola passou rente e quase arrancou o nariz da criança fora. Se cada um cuidasse da própria vida, disse a duquesa num resmungo rouco, o mundo giraria bem mais depressa. Essa duquesa, para mim, é a imagem do Marquinhos. Assim, olha só, não parece? Um pouco mal-humorado, bravo, só patada, né? Você não sabe de grandes coisas. Esse é o nosso querido Marcos Vinícius, né? E aí vai colar um pouco, ela vai ficar com dó do bebê, né? Aí a duquesa vira para ela e fala: tome, né? Entrega a criança na mão dela. Pode niná-lo um pouquinho se quiser, disse a duquesa Alice, jogando-lhe o bebê. Preciso me aprontar para jogar croquet, né? Cricket, né? Aquele jogo insuportável. Digita cricket no YouTube, é insuportável, com a rainha e se retirou apressado. Quando saía, a cozinheira lhe atirou uma frigideira, mas errou a pontaria, imagina. Que relação saudável, né? Alice agarrou o bebê com certa dificuldade, pois a criaturinha tinha uma forma estranha, com braços e pernas esticados em todas as direções, igualzinho a uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho bufava como uma locomotiva, parecia um trem. Quando ela o pegou, dobrando-se e se esticando sem parar, de tal modo que por 1 ou 2 minutos, tudo que ela conseguiu fazer foi segurá-lo, tá se mexendo ali e tal. Olha o que vai acontecer. Vai virar um porquinho. Brisa. Assim que descobriu a maneira adequada de acalentá-lo, que era torcê-lo numa espécie de nó, depois agarrar firme sua orelha direita e o pé esquerdo, evitando assim que se desatasse, ela o levou para o ar livre. Se eu não levar essa criança comigo, pensou Alice, com toda certeza vão matá-lo qualquer dia desse. Não seria um assassinato deixá-la para trás? Um cabeça lá de cima. Disse essas últimas palavras em voz alta, e a criaturinha grunhiu em resposta. A essa altura, para de espirrar. Parece que ela, né, leu, né, o pensamento e tal, porque ela está no sonho da Alice, né? Pare de grunhir, disse Alice. Não é em absoluto uma maneira apropriada de se expressar. O bebê grunhiu de novo e Alice, muito inquieta, examinou seu rosto para ver o que havia de errado com ele. Não havia a menor dúvida de que tinha um nariz muito arrebitado. Além disso, os olhos eram um tanto miúdos para um bebê. No todo, Alice não gostou da aparência da criatura. Mas talvez ele estivesse só soluçando. Pensou e olhou de novo os olhos dele para ver se havia lágrimas. Não, não havia lágrimas. Se você vai virar um porco, meu querido, disse Alice seriamente, não vou mais querer saber de você. Preste atenção. Coitadinho soluçou de novo. Um grunhiu, era impossível distinguir, e os dois ficaram em silêncio por algum tempo. A Unicamp pode pegar essa cena aqui e fazer uma pergunta sobre nonsense. Essa cena, esse corte aqui, com uma cena da definição, pedir a relação. Qual que é o nonsense aqui? O que está acontecendo? Do nada, uma criança vira porco, né? E aí ela fala, vou deixar você aqui, o porco começa a chorar. E aí, de repente, fica tudo em silêncio. Passa um tempo, é a cena que o gato Cheshire aparece, que é aquela cena que a gente leu no começo da parte 1 da aula, né? Ela procurando o caminho para onde seguir, já que ela já saiu da casa da duquesa. E o gato vai falar para ela: ó, segue por ali tal que você vai chegar na casa da lebre ou do chapeleiro, né? Que foi a cena que a gente leu. E ela vai entrar, né, na casa da lebre do chapeleiro. Olha essa cena é uma das mais famosas e tal. Ah, não li o livro, Maluf. Pô, capítulo 7 é um capítulo para ler. Eu não vou ler tudo, só uma parte, é óbvio, porque o tempo urge, tempo atrasado. Em frente à casa havia uma mesa posta sob uma árvore. E a lebre de Março e o chapeleiro estavam tomando chá. Entre eles estava sentado um caxinguelê, né, que vai ficar entre no bule, não sei o que e tal, é tipo um esquilo. E dormia a sono alto. E os dois usavam como almofada, descansando os cotovelos sobre ele e conversando por sobre sua cabeça. Muito desconfortável para o caxinguelê, pensou Alice.
Só que, como está dormindo, suponho que não se importa. As regras do mundo de cima não valem no mundo de baixo. Era uma mesa grande, mas os três estavam espremidos numa ponta. Não há lugar, não há lugar, gritaram ao ver Alice se aproximando. Puta recepção, né? Há lugar de sobra, disse Alice indignada, e sentou-se numa grande poltrona à cabeceira. Tome um pouco de vinho, disse a lebre de março num tom animador. Claro, a lebre não sabe que ela é uma criança, dane-se. Alice correu os olhos pela mesa toda, mas ali não havia nada além de chá. Não vejo nenhum vinho, observou. Não há nenhum, confirmou a lebre. Oh, no sense. Então, não foi muito polido da sua parte me oferecer, irritou-se Alice. Não foi muito polido de sua parte sentar-se na mesa sem ser convidado, retrucou a lebre de março. Não sabia que essa mesa era sua, declarou Alice. Só que pentelha. Está posta para muito mais do que três pessoas. Seu cabelo está precisando de um corte, vira o chapeleiro. Fazia algum tempo que eu olhava para Alice com muita curiosidade. Pô, eu vejo Johnny Depp naquele personagem do Tim Burton, né? Muito bom. E essas foram suas primeiras palavras. Devia aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice com alguma severidade. Olha ela parecendo adulta. É muito indelicado. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas disse apenas: Por que um corvo se parece com uma escrivaninha? E dane-se o que ela falou para ele. Um corvo se parece com uma escrivaninha. Oba, vou me divertir um pouco agora, pessoa Alice. Que bom que tenham começado a propor adivinhações. E acrescentou em voz alta: Acho que posso matar essa. É óbvio que eles vão ficar conversando, vai ficar batendo um no outro, ninguém vai chegar, porque não tem resposta à relação, e qualquer relação entre um corvo e uma escrivaninha, velho. No sense. Dá para fazer questão em cima disso também. Aí passa um tempo, tal, estão ali aquela loucura toda. As cenas da Disney também são legais. Pô, vou falar com o carro falando para assistir o filme da Disney. Não, não assiste que vai acabar. Enfim, quiser assistir, assiste. Dane-se, já lavei minhas mãos. A lebre de março pegou o relógio e contemplou melancolicamente. Eles estão tomando chá há muito tempo, porque o relógio está parado no mesmo horário. No mesmo horário, chá 5, chá 5, chá 5. Eles não saem dali, o relógio travou. Depois mergulhou na sua xícara de chá e fitou de novo. Mas não conseguia encontrar nada melhor a dizer que seu primeiro comentário. Era manteiga de melhor qualidade. Eles ficam brigando por uma coisa que você não entende direito, que eles estão falando de uma manteiga que passou do tempo, o relógio não contou direito o tempo e tal. Ali vocês estiveram olhando por cima do ombro dela com certa curiosidade. Tem relógio engraçado, observou. Marca o dia do mês e não marca a hora. Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Ó, marca o dia do mês, sei lá, dia 10 e não marca a hora. Marcar a hora é uma coisa do quê? Do mundo de cima. Marcar a hora é o tempo da fábrica, é o tempo industrial, é o relógio. É você tentando dominar e controlar o tempo. Coisa do século XIX, do século XX. Por que deveria, resmungou o chapeleiro? Por acaso o relógio marca o ano? Claro que não, respondeu Alice mais que depressa. É porque continua sendo o mesmo ano por muito tempo seguido. O que é exatamente o caso do meu. Alice ficou terrivelmente espantada. A observação do chapeleiro lhe parecia não fazer nenhum tipo de sentido, embora sem dúvida os dois estivessem falando a mesma língua. Não entendo bem, disse o mais polidamente que pôde. O caxinguelê está dormindo de novo, disse o chapeleiro, e derramou um pouco de chá quente sobre o nariz dele. O caxinguelê jogou fora, jogou a cabeça para trás com impaciência e disse sem abrir os olhos: É claro, é claro. É precisamente isso que eu ia observar. Já decifrou o enigma? Indagou o chapeleiro, voltando-se de novo para Alice. Não, desisto, respondeu. Qual a resposta? Não tenho a menor ideia, respondeu o chapeleiro. Nem eu, celebre de março. Alice suspirou entediada. Acho que vocês poderiam fazer alguma coisa melhor com o tempo, do que gastá-lo com adivinhações que não têm resposta. Ou ela buscando a lógica racional que ela aprendeu lá em cima, não há, enfim, lidar com as coisas que às vezes não têm sentido. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, disse o chapeleiro, e tempo com T maiúsculo aqui no sentido do conceito da personificação, falaria dele com mais respeito. Não sei o que quer dizer, disse Alice. Claro que não, desdenhou o chapeleiro, jogando a cabeça para trás. Atrevam a dizer que você nunca chegou a falar com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosa, mas sei que tenho que bater o tempo quando estudo música, né? O metrônomo. Ah, isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta apanhar. O tempo não suporta ser marcado. Mas se você e ele vivessem em boa paz, ele faria praticamente tudo o que você quisesse com o relógio. Porra, né? Se a gente pudesse, se eu pudesse voltar agora, que são 11h12 para 9h30, eu estaria mais feliz. Por exemplo, suponha que fossem 9 horas da manhã, hora de estudar as lições. Bastaria um cochicho para o tempo e o relógio giraria num piscar de olhos.
1h30, hora do almoço. Só queria que fosse mesmo. A lebre de março sussurrou para si mesma, porque ela está presa no tempo do chá. É assim que você faz? Perguntou Alice. O chapeleiro sacudiu a cabeça, pesaroso. Eu não. Brigamos em março passado, pouco antes dela enlouquecer. Pontou para a lebre, né? Que enlouqueceu na primavera, na loucura ali. Sabe, apontando a lebre com sua colher de chá. Foi no grande concerto dado pela Rainha de Copas. E eu tinha de cantar. Aí começa a cantar, começa uma loucura toda e tal e tal. Seja lá como for, lá que eu não volto mais. A Alice vai sair de casa, porque ela briga no final com eles são meio grosseiros e tal com ela. Avançava com cuidado pelo bosque. Foi o show mais idiota de que eu participei em toda a minha vida. Mas isso é maravilhoso. E ela começa a se tocar disso, porque não tem função, não tem moralidade, não tem moral. Tem uma ideia da duquesa, eu não coloquei essas cenas aqui, mas tudo ela fica procurando a moral da história, porque a moral da história, a moral da história. E a Alice fica irritada, porque as coisas não têm que ter moral. Exatamente quando dizia isso, percebeu que uma das árvores tinha uma porta. Ela não sabe para onde ir, ela quer ir para outro lugar, e ela vê uma porta. Está sonhando, ela está caminhando, o acaso, dando para o seu interior. Isso é muito curioso, pensou. Mas hoje tudo é curioso. Por que não dá uma entradinha? E foi o que fez. Viu-se novamente no salão comprido, perto da mesinha de vidro. Parece que ela vai para os lugares e volta, né? Bem sonho assim. Desta vez, vou me sair melhor, disse para si mesma e começou a pegar a chavezinha de ouro e destrancar a porta que dava para o jardim. Em seguida, tratou de mordiscar o cogumelo. Tinha guardado um pedaço no bolso, até ficar com uns 30 centímetros. Depois seguiu pela pequena passagem, então encontrou-se finalmente no jardim encantador, entre as fontes de água fresca. Onde que ela vai entrar? Na rainha, no castelo da rainha. Uma grande roseira crescia junto à entrada do jardim. Suas flores eram brancas, mas 3 jardineiros estavam à sua volta pintando-as de vermelho. Ó, os acessos de autoritarismo da rainha Vitória. Tinha muito, medidas meio sem pé nem cabeça que ela dava e tal, por isso cortem-lhe as cabeças. Alice achou aquilo curiosíssimo, né? Por que que ela impõe que as rosas sejam vermelhas se talvez elas não tenham rosa vermelha e eles têm que ficar pintando as rosas brancas de vermelha, né? Alice achou aquilo curioso e aproximou-se para observá-los. Quando ia chegando, ouviu um deles a dizer: Veja lá, 5. São cartas de baralho. Pare de salpicar todo de tinta desse jeito. Poderiam me dizer, perguntou Alice um pouco tímida, por que estão pintando essas rosas? E aí eles vão explicar, não sei o quê. A rainha. Né? Imediatamente os 6 jardineiros jogaram de bruxo no chão, as cartas caem. Pá. São baralhos, né? Ouviu-se o som de muitos passos e Alice olhou em volta, ansiosa, ao ver a rainha. Primeiro vieram 10 soldados carregando paus. Tinham todos o mesmo formato dos 3 jardineiros, eram alongados e chatos e tal. Aí vai toda aquela cena, os valetes, o dananã, as cartas de baralho vão se alinhar ali próximo à rainha e o rei, ou o príncipe Albert, né, na Inglaterra vitoriana, que era um cara aparentemente um pouco mais racional do que a rainha Vitória, né? E aí vieram os dois. Alice teve muita dúvida quanto à conveniência de se deitar de bruço, né, de se ajoelhar ou não e tal, como os 3 jardineiros, que eram cartas de baralho, mas não conseguiu se lembrar de jamais ter ouvido falar de uma regra dessas em cortejos. Aliás, de que serviria um cortejo, pensou, se todos tivessem de ficar de bruxo sem poder vê-los? Ou ela, assim, interferindo nas regras que a rainha impõe? Assim continuou onde estava e esperou. Ela não tem medo da rainha. Ela é uma criança. Ela não tem medo da autoridade. Adulto tem medo da autoridade, criança não. Quando o cortejo passou adiante de Alice, todos pararam e a fitaram. E a rainha disse num tom severo: Quem é essa? A pergunta foi dirigida ao valete de copas, que em resposta apenas se curvou e sorriu, né, com medo de ouvir alguma coisa. Idiota! Disse a rainha, jogando a cabeça para trás com impaciência e voltando-se para Alice naquela coisa do nariz empinado. Continuou: Qual o seu nome, criança? Meu nome é Alice, para servir a Vossa Majestade, disse Alice muito polidamente. Mas acrescentou com seus botões: Ora, não passam de um baralho, não precisam ter medo deles. Por quê? Só porque ela disse que é a rainha? Quem são esses? Quis saber a rainha, apontando os 3 jardineiros deitados em volta da roseira. Pois, como estavam de bruços e tinham nas costas o mesmo padrão que o rosto do baralho, ela não tinha como saber se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus próprios filhos. Como poderia saber? Disse Alice, surpresa com própria coragem. Isso não é de minha conta. A rainha ficou rubra, vermelha de fúria. E depois de fuzilá-la com os olhos por um momento, quase como se é o castelo de cartas, é um mundo de aparência, né? Ela não vai ter medo disso. É... Como uma fera selvagem gritou: Cortem-lhe a cabeça, cortem! Disparate, disse Alice, decidida em alto e bom som, e a rainha se calou.
O rei pôs as mãos sobre o ombro da rainha, né, e disse timidamente: Pense bem, minha cara, é apenas uma criança. Né? A chave, né, do livro aí. Essa ideia, ela é apenas uma criança, relaxa, deixa ela se divertir, deixa ela ir contra as regras, deixa ela não seguir aquilo que vocês mandam, adultos. E aí, do nada, rola a cena, a rainha vai jogar cricket, né? E ela organiza todo mundo. De repente, todos para os seus lugares. Ela beijou a rainha e foi um corre-corre de gente para todo lado, uns tropeçando nos outros. Em 1 e 2 minutos, porém, estavam todos a postos, né? Todo mundo morre de medo da rainha. E o jogo começou. Alice pensou que nunca vira um campo de croquet tão curioso na sua vida. Era cheio de saliências e buracos. As bolas eram ouriços vivos, coitado dos ouricinhos. Os malhos, flamingos vivos, né, que são os tacos, né, de flamingo, ela olhando para o flamingo assim meio desajeitada, né? E os soldados tinham de se desdobrar e se equilibrar sobre as mãos e os pés para formar arcos, né? Porque o cricket você joga a bolinha, ela tem que passar no arco. E aí os soldados estão tentando se virar e toda vez que a rainha bate na bolinha, eles vão atrás para ela conseguir. Tipo, se fosse uma cesta de basquete, a cesta se mexe, vai atrás toda vez que a rainha joga para ela acertar. A maior dificuldade, Alice achou a princípio, era manobrar seu Flamengo. Gente, eu preciso de 10 minutos a mais aí do que o planejado. Conseguiu aninhar o corpo dele bastante confortavelmente diante do braço, não sei o quê. Vai rolar uma confusão no jogo, vai aparecer o gato, a Alice vai ficar. Ah, é o gato! A rainha corta ele as cabeças, o gato vai, some, não sei o quê. Uma puta confusão começa a rolar. Alice começou a se sentir meio apreensiva, era verdade que não tinha havido nenhum conflito com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer instante. Nesse caso, pensou que seria de mim, né, se mandar cortar a cabeça. Eles são horrivelmente chegados a decapitar as pessoas aqui. O que me admira é que ainda sobra alguém vivo. Depois ela vai descobrir que não se corta a cabeça de ninguém, né? O grifo fala para ela, e a rainha só fala. Quem decide é o rei, né? E ele fala, libera, libera todo mundo, vai, vai, vai. Né? E aí ela vai ver o gato, tal, tal, vai rolar a cena, leia um capítulo. E aí, a rainha vai depois do jogo e tal, ela vai acabar com o jogo, não sei o quê, e ela vai falar para Alice encontrar com o grifo, né? Esse grifo aqui, que o grifo vai levar ela para conhecer a história. Opa, para ela conhecer a história da tartaruga, né? E aí ela vai lá conhecer a história da tartaruga, a história da tartaruga falsa. O grifo é todo educado, todo lorde. Só vou ler a cena aqui que ele fala para ela ir até a página tal. Enquanto se apostavam juntas, Alice ouviu o rei dizer baixinho ao grupo todo: Estão todos perdoados, né? Não vai cortar a cabeça de ninguém. Opa, isso é muito bom, disse consigo mesma, pois se sentira muito infeliz com o número de execuções que a rainha ordenara. Logo toparam com o grifo, dormindo a sono solto ao sol. Se você não souber o que é um grifo, olha a ilustração da página 65. De pé, preguiçoso, disse a rainha. A ilustração é essa, né? E aí vai conhecer o grifo, essa tartaruga com cara de porquinho e tal, que vai contar a história dela do fundo do mar, vai falar da quadrilha da lagosta, que tararã, e de repente, hora do julgamento. Vai rolar um julgamento. Vai rolar alguma coisa. Vai começar o julgamento. E quem roubou as tortas? Esse capítulo é importante. Não vai dar tempo de eu ler o capítulo aqui, porque a gente está chegando no final. Mas vai rolar um julgamento para saber quem roubou torta. Tem testemunha. Os animais todos se reúnem. O coelho aparece de novo. Ele vai ler sentença. O juiz é quem define a sentença, e quando o juiz define a sentença, tem um BO, mas é rei, rainha, aquele caos todo, né, acontecendo, o chapeleiro vai morder, ele está morrendo de medo de ser condenado pela rainha, ele quebra o pires, né, com a boca, e aí o rei lançou um olhar aflito para o coelho e disse baixinho, deve interrogar rigorosamente esta testemunha, disse não sei o quê. De repente, quem é a testemunha? Vai lá para o final aqui. Qual foi a sua surpresa quando o coelho branco leu, forçando ao máximo sua voz esganiçada? Esse, né? Meio assim, né? Gritou Alice. E ela vai rolar comigo alguma coisa, né? Eu vou ter que responder alguma parada. E aí vem o depoimento de Alice para saber se roubou ou não roubou. Ó, eu vou ler essa, não vou ler essa cena toda não, que vai ficar muito grande. Mas enfim, a Alice vai começar a crescer. E ela vai falar: Meu Deus, eu tô crescendo. Enquanto ela vai meio que dando depoimento no processo ali. Quando ela começa a crescer, é meio que ela tá acordando, né? Ela começa a crescer de novo e ela começa a se tocar que ela não tem mais medo
daquela gente toda, porque ela fala, agora eu sou grande, quero ver. Ó, assim se recobraram um pouco depois do tombo, não sei o que Alice está um pouco crescendo, né? Aí o rei pergunta, o que você sabe sobre este caso? Perguntou o rei a Alice. Nada, respondeu. Absolutamente nada, insistiu o rei. Absolutamente nada. Não, não, disse a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Como assim, né? Primeiro a sentença, depois o veredito. Mas que absurdo, disse Alice em voz alta. Que ideia, ter a sentença primeiro. Cala a boca, disse a rainha, virando um pimentão vermelha, né? Não calo, disse Alice. Cortem-lhe a cabeça, berrou a rainha. Ninguém se mexeu. Quem se importa com vocês? Disse Alice. A essa altura, tinha chegado ao seu tamanho normal. Ela está conversando com um cara de baralho, que está no chão. Não passam de um baralho. E a essas palavras, o baralho inteiro se ergueu no ar e veio voando para cima dela, como se eles estivessem atacando a Alice. Alice deu um gritinho, e um pouco de medo e um pouco de raiva. Tentou repeli-los e se viu deitada na ribanceira, a cabeça no colo da irmã, que afastava delicadamente algumas folhas secas que haviam voejado das árvores até o seu rosto. Pô, isso é muito sonho, isso é lindo. Porque sabe aquela coisa que você dorme com o pé para fora da cama e sonha que está caindo? De algum lugar, né? Então, aquelas folhas de árvore que meio que caíram um pouco no rosto dela, nas cartas do baralho e tal, ela foi voltando para a realidade, ela foi saindo do onírico e entrando na vigília. Acorde, Alice querida, disse sua irmã. Mas que sono comprido você dormiu? Ah, tive um sonho tão curioso, disse Alice, e contou à irmã, tanto quanto podia se lembrar delas, todas aquelas estranhas aventuras que tivera e que você acabou de ler. Quando terminou, você acabou de ler, está conversando com o leitor, né? A irmã a beijou e disse: Sem dúvida, foi um sonho curioso, minha querida. Agora vá correndo tomar o seu chá, que podia estar ficando tarde. Então ali se levanta, está ficando tarde, entendeu? O tempo afetando. Então ali se levantou e saiu correndo, pensando, enquanto corria o mais rápido que podia, que sonho maravilhoso tinha sido aquele. Então ela não volta assustada do sonho, ela volta maravilhada. Mas sua irmã continuou sentada, a irmã um pouco mais velha, quando ela partiu, mas não tão mais velha. Ela deve ter 10, Alice e a irmã tipo 12, 13, 14 anos. Com a cabeça pausada na mão, contemplando o pôr do sol e pensando na pequena Alice e em todas aquelas suas aventuras maravilhosas. Até que ela também, de certo modo, começou a sonhar. E este foi o seu sonho. Primeiro, sonhou com a própria Alice. E mais uma vez as mãozinhas dela lhe apertavam o joelho e os olhos brilhantes e impacientes olhavam os seus. Ela vai meio que entrando no sonho da Alice, o sonho dentro do sonho, essa brisa maluca. É, podia ouvir até as entonações de voz dela e ver aquele seu jeitinho de jogar a cabeça para afastar o cabelo desgarrado que sempre lhe caía nos olhos. E enquanto ouvia, ou parecia ouvir, o lugar inteiro à sua volta ganhou vida com as estranhas criaturas do sonho da irmã. A relva crescida farfalhou aos pés quando o coelho branco passou correndo. O camundongo apavorado espadanou água ao cruzar a lagoa vizinha. Pôde ouvir o tilintar de xícaras vendo a lebre de março, o resumo do livro, né? E seus amigos partilharem sua interminável refeição. E a voz estridente da rainha condenando os pobres convidados à execução. Mais uma vez, o bebê porco estava espirrando no colo da duquesa, enquanto travessas e pratos se espatifavam à volta dele. Mais uma vez, o guincho do grifo, o rangido da giz do lagarto, no dia lá do julgamento, depois seis leem, e a sufocação dos porquinhos da Índia enchiam o ar, misturados aos soluços distantes da infeliz tartaruga falsa. Ficou ali sentado, os olhos fechados, né, ela está tentando sonhar com aquilo. E quase acreditou estar no País das Maravilhas, embora soubesse que bastaria abrir os olhos e tudo se transformaria em insípida realidade. E a realidade é horrorosa. A relva só farfalharia ao vento, e as águas da lagoa só se encrespariam ao ondular dos juncos. As xícaras de chá tilintantes se transformariam no tinir de sinos de ovelhas, e os gritos agudos da rainha na voz do pastorzinho, e o espirro do bebê, o guincho do grifo, e todos os barulhos esquisitos do mundo. Quase o simbolismo, velho, é muito louco. Ela sabia no alarido movimentado do terreiro da fazenda. Quer dizer, tudo aquilo que estava acontecendo no sonho, às vezes de barulho e coisa, tinha a ver com o mundo externo que estava interferindo no sonho da Alice, enquanto os mugidos do gado à distância iriam tomar o lugar dos soluços tristes da tartaruga falsa. Olha como a criança, ao olhar e imaginar a realidade, ela imagina de uma outra forma. Por fim, e isso aqui é muito bonito, imaginou como seria essa mesma irmãzinha quando no futuro fosse uma mulher adulta. E como conservaria em seus anos maduros o coração simples e amoroso de sua infância, né? E se voltar para o passado e manter
a infância ali dentro de você, né? E como iria reunir outras criancinhas à sua volta e tornar os olhos delas brilhantes e impacientes com muitas histórias estranhas, talvez até com o sonho do País das Maravilhas de tanto tempo atrás. E como iria sofrer com todas as mágoas simples dessas crianças e encontrar prazer em todas as alegrias simples delas, lembrando sua própria vida de criança e os dias felizes de verão. Então, tem essa ideia de que eu botei o gatinho do Tim Burton aí para fechar. Tem essa ideia de essa infância deve permanecer, né, na criança, no adulto. E como que essa criança vai permanecer no adulto? Se ela aprender a fabular o mundo, se ela aprender a enxergar o mundo não como um lugar da utilidade. Não, é isso que eu tento falar para vocês quando eu falo do grau de inutilidade que a literatura alcançou hoje, que a obra de arte como um todo, né? A gente leu aquele prefácio do Dorian Gray, né, que ele fala, termina falando toda arte é absolutamente inútil, né? Mas por que que ela é inútil? Porque ela não tem esse compromisso com esse mundo neoliberal burguês, com esse mundo do século XIX que a gente carrega até hoje na sua mais miséria possível. Porque esse mundo que a gente vive não permite fabulação. Esse mundo que a gente vive não permite criatividade, não permite imaginar coisas diferentes do que estão aqui. Repara na quantidade de filmes e séries que vocês veem que são sempre iguais, as mesmas histórias. A gente já sabe até qual que é a fotografia que o Netflix usa para fazer as próprias séries. É uma repetição da repetição, aquela coisa do Clube da Luta, né? A copy of a copy of a copy of a copy, né? É uma repetição de tudo, é uma cópia da cópia da cópia. E a criança, ela tem a possibilidade de ir além disso, né? E a gente vai destruindo cada vez mais as nossas crianças. Certo? Bom, foi Alice, foi bonitinho. Muito legal, Alice, muito legal. Que bom que a Unicamp colocou ela aí. Espero ter gostado, ter curtido e tal, porque é um livro realmente muito legal. Tá bom? Beijo pra vocês aí, boas leituras e divirtam-se com Alice. Depois da Unicamp e tal, vocês assistem os filmes de novo, tá bom?